Bom dia, seja bem-vinda à comunidade de Volta para Casa. Nós estamos hoje aqui reunidas para mais uma aula que semanalmente nós então disponibilizamos para que você, assim como eu, possa também crescer em graça, crescer em virtude, crescer na ordem e também, sobretudo, no autoconhecimento. Com muita alegria que eu recebo você aqui, você que acaba de chegar, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e você também que já caminha conosco aí há um longo tempo, não é mesmo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, não é mesmo? Bom, vista a quantidade de mensagens, né? As pessoas que têm me procurado, sobretudo as mulheres, questionando sobre um assunto muito específico que a priori parece ser fácil de colocá-lo em prática, mas que na realidade, quando nós então o tentamos fazer, nós ficamos um pouco meio que perdidas, não é? Que é sobre o autoconhecimento. Então, muitas mulheres me questionando sobre como começar este processo, como fazer este processo, de onde iniciar este processo. E não tem como nós falarmos de autoconhecimento sem nós falarmos sobre a questão da ordem, não é? Ambos estão amplamente ligados, não tem como nós então separarmos. Nós já falamos outras vezes aqui na comunidade sobre a virtude da ordem, mas hoje eu gostaria de dar uma breve aprofundada com vocês e deixar ali alguns pontos específicos que possa então colaborar nessa busca de cada uma de vocês, nesse intuito, nesse desejo de então viver uma vida ordenada, de então viver uma vida que encontra a verdadeira paz, não é mesmo? Porque afinal de contas, quando nós vivemos uma vida ordenada, nós vivemos uma vida em paz, nós vivemos uma vida de tranquilidade. Ao passo que quando nós não conseguimos então ordenar a nossa vida, ordenar os nossos pensamentos, ordenar os nossos afazeres, nós vivemos como que apagando incêndios o tempo todo. Então a nossa vida é correr para apagar incêndios, correr para dar um jeito de fazer qualquer coisa, não é mesmo? Então vamos lá, vamos devagar que nós então vamos chegar. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é: diante da criação do mundo, diante da criação do universo, existe um Deus que pensou numa ordem e que pensou numa ordem por amor a cada um de nós. Então, se nós formos analisar todo o universo, nós vamos chegar à conclusão de que também o universo tem uma ordem, não é mesmo? Amanhece o dia, o sol nasce, meio-dia o sol está a pino, ao final do dia o sol está se pondo, então chega a noite, não é mesmo? E assim toda uma ordem rege a nossa vida, rege os nossos afazeres, não é assim que funciona? Veja, nas estações da natureza, primavera, verão, outono e inverno, não é mesmo? Existe uma ordem. Então tem o verão, logo em seguida vem o outono, as folhas caem para se preparar, para guardarem ali nutrientes para se preparar para o inverno que chega. O inverno vem, um tempo mais frio, um tempo de maior recolhimento, também da natureza, não é mesmo? Também da natureza. Depois vem então ali a primavera, as flores começam a florescer, assim também nós temos um novo ânimo, uma nova esperança de recomeçar. Depois seguimos novamente para o verão e assim sucessivamente. Então, se nós pararmos para pensar, tudo no universo é regido de uma ordem. Absolutamente tudo. E quando é que o mundo entra em colapso? Quando a humanidade está desordenada. Quando nós, humanos, quando nós, pessoas, estamos desordenadas. E por quê? Porque nós temos a capacidade de desordenar todo um ambiente. Lembrando que Deus, quando pensou a mulher, pensou uma ordem específica para a mulher. E veja que bonito que o autor diz. A mulher, Deus confiou à mulher um encargo muitíssimo importante. Na realidade, são dois, né? Um encargo duplamente. Primeiro encargo, qual é esse? Santificar a sua casa e santificar o seu lar. Como? Por meio da ordem.
Por meio dos afazeres. Por quê? Porque uma mulher desordenada dentro de casa deixa toda uma casa desordenada. E aí então nós começamos a ver problemas no esposo, problemas de comportamento nos filhos, não é mesmo? Problemas de limpeza, problemas com asseio, problemas com alimentação, enfim, são N coisas que surgem por meio de uma mulher desordenada, né? Eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir quantas vezes for preciso. O homem é a cabeça da casa, mas nós somos o coração. E quando o coração está desordenado, a casa rui, a casa cai, a casa não prevalece, não consegue, não é? Então, nosso Senhor confiou a nós, mulheres, não aos homens, a nós, mulheres, este encargo duplo, que é, primeiro, santificar a casa. Como? Através da ordem. E por quê? Porque uma mulher ordenada é capaz de amar sobremaneira. Uma mulher ordenada é capaz de dar de si por inteiro, altruisticamente, sem cobrar nada, sem pedir absolutamente nada em troca. Compreende? Depois, também confiou à mulher a primeira educação dos filhos. Então veja, nós não podemos delegar aos outros ou às instituições a educação da nossa prole. E por quê? Veja bem, porque este é um encargo confiado a nós que somos o coração. Coração com coração se entende, não é assim? Então nós temos esta sensibilidade própria de reconhecer quando um filho não está bem, de reconhecer quando nós não estamos conseguindo chegar no coração daquele filho, de reconhecer quando aquele filho está um pouco mal, né, tá assim com mau comportamento, está mal criado, ou quando aquele filho está quieto demais, ou quando aquele filho está agitado demais. Isso é fruto de uma sensibilidade dada como dom e graça, como presente, mas sobretudo isto é fruto de um coração ordenado. E por quê? Porque quando nós temos tudo em nós, ou quase tudo em nós, ordenados, isto significa que nós estamos então com um coração elevado. Nós conseguimos olhar as situações a partir de um patamar um pouco mais alto, não é mesmo? Então, imagine que no patamar de baixo existe uma grande bagunça, uma grande desordem, e você do patamar de cima consegue identificar os causadores. Né? Identificar quais são ali os gatilhos que estão desordenando toda a tua casa, não é mesmo? Então, pensar sobre isso é também um ato de amor e também um ato da ordem. Então, vamos voltar aqui um instante, né? Deus confiou à mulher um encargo duplo, que é primeiro santificar a casa através da ordem e do amor. E segundo, a primeira educação dos filhos, não é mesmo? Que é aquela desde que ele nasce, e também o amor. Não tem como, né, nós fugirmos do amor. E pensar que a ordem agrada a mim, a ordem agrada aqueles que caminham comigo. Não somente a ordem, mas também a pontualidade, né? Então, nós precisamos ter esta ordem emanando do nosso coração em tudo aquilo que são as nossas obrigações. Sobretudo e principalmente naqueles dias em que parecem que as coisas estão mais bagunçadas, não é? Com paciência, com doação, não é mesmo? Com muita entrega e, acima de tudo, com muito silêncio, se é capaz de restabelecer a ordem, não é? Então veja, vou ler aqui para vocês um trechinho. A ordem desperta-nos contentamento, a desordem desperta-nos desgosto. Então veja, quando você olha para a vida, quando você olha para as tuas situações, para os teus problemas, para os teus comprometimentos, compromissos, enfim, e aquilo gera um grande desgosto em você, pare para perceber que no fundo, sem sombra de dúvidas, você deve estar ali como que invertendo a ordem das coisas, não é mesmo?
invertendo a ordem das coisas. Então, o que o autor coloca? Que primeiro nós temos que nos ater àquilo que é útil, não é? Aquilo que será então agradável dentro de casa. Depois, aquilo que é o quê? Necessário. Eu preciso fazer, eu preciso lavar roupa porque é necessário. Eu preciso todos os dias fazer almoço porque é necessário. Eu preciso cuidar dos meus filhos porque é necessário. E depois, por último e por fim, fazer então, né, aquilo que é o trivial, aquilo que é o do dia a dia, aquilo que nós precisamos fazer enquanto complemento, não é? Então, traduzindo na nossa linguagem, eu diria que primeiro, aquilo que é útil. O que é mais útil na nossa vida? É abastecer o nosso interior para que nós tenhamos condições de dar ao outro o melhor de mim. Então, se antes de dar ao outro o melhor de mim, eu não me abasteço, né, eu não preencho o meu interior com aquilo que é útil, veja, eu vou dar para o outro aquilo que é o meu cansaço, aquilo que é o meu resto, não é? E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim, porque dentro de casa nós somos o espelho dos nossos filhos, né? É em nós que eles se espelham, é em nós que o nosso marido olha, é para nós que ambos, né, olham para que tenham também uma vida virtuosa assim como a nossa. Não é mesmo? Então, primeiro, dar a Deus o que é de Deus. Né? Primeiro, ter este momento, estar com Deus, estar na presença de Deus, nutrir o interior, preencher o coração de coisas úteis, não é? Depois, fazer aquilo que é então o quê? Necessário. E o que é necessário? São as pessoas, são as minhas obrigações no sentido de encontro, de estar junto, não é mesmo? Daquilo que tira de mim para o outro. Então é o cuidado com os filhos, é a alimentação dos filhos, né? É o asseio dos filhos, é o asseio também da casa, mas primeiro é o cuidado com as pessoas e depois, por último, né, como complemento, e às vezes nem tanto como complemento, né, mas também como uma coisa necessária, a casa e as demais coisas todas, né? Os amigos, as festas, os passeios, enfim, todas essas questões. Então, nós precisamos nos ater profundamente a estas questões. E por quê, minhas queridas? Porque a virtude da ordem é uma virtude que cresce em nós à medida em que nós nos submetemos a vivê-la com afinco, com coragem. Por quê? Porque nós somos movidas também de sentimentos. E nem todos os dias nós vamos estar ali predispostas. Hoje eu vou descansar, hoje eu estou muito cansada. Pois é, mas nem todos os dias nós temos o desejo de viver essa ordem com afinco, com desejo, com ali destreza. Mas ao contrário, nós somos ali meio que movidas aos caprichos da nossa alma, né? E nós não podemos nos deixar levar por elas. Por quê? Porque é exatamente neste embate ao qual eu reconheço que eu não posso dar voz aos meus desejos, mas que eu preciso dar ordem aos meus desejos, né? E não voz, eu não posso ouvi-los e satisfazê-los em tudo aquilo que eles me pedem, mas eu preciso, ao contrário, ordená-los numa via reta, ordená-los numa via segura. E é neste movimento que eu vou então desenvolvendo a ordem interior. Depois eu vou colhendo frutos de uma ordem exterior. Porque veja, um coração desordenado não consegue manter o seu exterior ordenado. Né? Não tem como, isso é impossível. Então, para que o meu exterior seja ordenado, eu preciso então manter o meu interior ordenado. Compreende? Isso muda todas as coisas. Isso faz toda a diferença. Então, eu queria pegar aqui com vocês um primeiro ponto, que é a aquisição das virtudes, né? Vamos ouvir aqui o que o autor nos diz. A ordem também é útil e saudável. Sem o amor à ordem, não
existe, vejam só, não existe verdadeira e sólida virtude. Então, se nós não amarmos a ordem, não existe verdadeira e sólida virtude, né? Tudo se torna uma mentira, um conto, uma ideia, não é? Mas não uma realidade concreta. Com efeito, o que nós podemos pensar então enquanto virtude, né? Ah, tá. Então, para que eu consiga desenvolver virtudes, eu preciso primeiro amar a ordem. Perfeito. Tá, mas o que são virtudes? Veja como o autor coloca. Em sentido estrito, prestem atenção, é o desembaraço. Achei belíssima essa palavra. É o desembaraço adquirido pelo exercício de fazer e querer o bem. Veja, não é sempre que nós estamos dispostas a fazer e a querer o bem, não é mesmo? Às vezes nós nos perdemos nessas idas e vindas, não é? São Paulo já nos diz, né? Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Então, às vezes, nós acabamos fazendo o mal, não porque queremos ou desejamos, mas porque somos pessoas limitadas. Então, este exercício constante em querer e fazer o bem vai como que evocando de dentro de mim virtudes as quais eu vou me aprimorando. Quanto mais virtuosa eu me torno, mais ordenada eu permaneço. Quanto mais ordenada eu permaneço, mais eu me conheço, mais eu me compreendo, mais eu entendo como é que esta maquininha que existe aqui dentro funciona. Entendem? E depois da virtude tem também o caráter, que é tão importante quanto, né? E vamos novamente ouvir aqui o que o autor nos diz sobre o caráter. Sem o apego à ordem, veja, não haverá boa formação de caráter. Então, ele já está dizendo que se nós não tivermos uma vida ordenada, naturalmente nós não teremos uma boa formação de caráter, não é mesmo? E por quê? Porque essa pessoa será então como que criada no meio de uma bagunça só, no meio de um transtorno, no meio de uma confusão, enfim, né? E essa criança cresce como que desordenada, né? Isso o autor está aqui colocando para nós. Se desejas adquirir um caráter firme e reprimir o teu espírito versátil, lembra que eu disse lá então de dar voz aos desejos, né? Não podemos, nós devemos dar o quê? Ordem aos nossos desejos. Então, se nós queremos verdadeiramente adquirir um caráter firme e reprimir em nós esses desejos, né? Nós precisamos o quê? Ser enérgicas e renunciarmos a nós mesmas. Veja, nós temos uma tendência muito grande de cair nestas reclamações e murmurações constantes do tipo: eu mereço, ninguém olha para mim, olha o tanto que eu trabalho, olha o tanto que eu faço, olha isso, olha aquilo, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. Essa é uma murmuração muito comum de nós mulheres, né? Porque realmente boa parte dos afazeres, ou grande parte dos afazeres, pesa sobre nós. É sobre nós que elas caem, é sobre nós que elas são derramadas. E aí então o que acontece? Se nós não formos enérgicas conosco mesmo, em renunciar às nossas paixões que gritam enlouquecidamente dentro de nós, veja, nós seremos mulheres de caráter chulo, de caráter fraco, de caráter leviano, compreende? E consequentemente nós não teremos ali um apego à ordem, não é? E veja, uma mulher de caráter leviano é como que uma biruta, né? Como é que é uma biruta? Uma biruta fica lá na ponta da casa e quando venta aquilo começa a virar sem rumo, né? Sem norte, vira para tudo quanto é lado. Pois é, nós ficamos assim. E aí, com um caráter enfraquecido e leviano, o que acontece? Aquilo que falam, aquilo que pensam, aquilo que dizem, tudo cria em mim uma dimensão tremenda e eu vivo tudo profundamente e eu me perco, eu acabo me perdendo no meio de
tantas reações e situações. Não é? E por quê? Porque eu não tenho uma base sólida, porque eu não tenho uma base concreta, porque eu não tenho, como dizem por aí, uma mente blindada, né? O que é ter uma mente blindada? Ter uma mente blindada é ter dentro de si a clareza de que você sabe para onde você vai. Você conhece o caminho pelo qual você está rumando, não é mesmo? Você sabe quais são os valores que regem as tuas atitudes. E veja, uma mulher firme, ordenada, enérgica, de caráter firme, nesse sentido, vento nenhum pode derrubar. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, ela permanece íntegra, intacta. Ninguém é capaz de afetá-la. Então vejam, minhas queridas, o quanto que a ordem é importante. O quanto que a ordem determina o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa família, o sucesso da nossa vida profissional, o sucesso de todos os nossos afazeres, não é mesmo? Então veja, não tem como nós fugirmos desta realidade. E veja, mais uma vez eu volto a dizer para vocês, o mundo, o universo, né, foi criado debaixo de uma ordem. E quando é que tudo entra em colapso? Quando o ser humano, por si só, vive e permanece desordenado. Então, não precisa de muito, né? Faço aqui um questionamento a vocês. Olhem para o mundo e vejam como estão as coisas. Como as coisas estão acontecendo, né? Já dizia Chesterton que chegaria um momento em que nós precisaríamos então provar que a grama é verde, não é assim? Pois bem, chegou esse momento, né? Nós estamos de fato vivendo este momento e diante de um mundo tão desordenado, né? Não na sua ordem natural de criação, mas naquilo que nós estamos gerando dentro do mundo, ou seja, o caos. Nós estamos gerando o caos. Por quê? Porque nós estamos sendo pessoas desordenadas, bagunçadas, desorientadas, destrambelhadas, não é mesmo? Pessoas que a todo momento querem satisfazer os seus próprios desejos, pessoas que a todo momento se preocupam demasiadamente somente consigo, né? Com seus caprichos, com as suas vontades. E veja, nós mulheres, seria incorreto pensar que os homens têm 50% de culpa e as mulheres têm 50% de culpa. Isso está errado. Eu diria que os homens têm 20% de culpa e nós 80% de culpa. Por quê? Porque nós somos o coração. Nós somos o coração. Veja, foi do coração de Jesus que jorrou sangue e água. Foi o coração de Cristo que foi crucificado. Né? Foi no coração da Virgem Maria que traspassou 7 espadas de dores, não é mesmo? Então veja, nós somos o motor, nós somos aquilo que rege, nós somos aquilo que conduz uma casa, uma família, um trabalho, uma amizade, um lar, um ambiente todo, compreendem? Não tentemos nos eximir desta responsabilidade que nos foi dada duplamente por Deus, não é mesmo? E que tem ali na sua base a necessidade de uma vida ordenada, tá bom? Então, continuando, quem ama e observa a ordem, trabalha com muito mais energia, vigor, tenacidade, vontade, desejo. Por quê? Porque sabe que tudo está pré-determinado, porque sabe que tudo está organizado. Né? E ele ainda continua, suplanta mais facilmente com inflexível aferro as dificuldades e obstáculos que se opõem ao cumprimento das obrigações. Ou seja, à medida em que os obstáculos todos vão surgindo, nós vamos como que nos opondo a eles de maneira tranquila, de maneira madura, de maneira, né, eu diria, responsável. Compreendem? Então veja o quanto é importante nós trazermos com afinco dentro de nós estas questões da ordem propriamente dita.
E aqui ele fala de 2 pontos específicos que eu penso que de um modo muito concreto e prático pode ajudar você, não é mesmo? São 2 pontos aos quais nós podemos então nos observar, né? Prestar atenção sobre o modo com o qual nós estamos agindo e a partir desses 2 pontos específicos nós podemos então fazer o quê? Conduzir. Nós podemos fazer o quê então? Dar continuidade a estas questões. O primeiro lugar ele coloca, né? Nós precisamos então observar a ordem nos deveres próprios do estado ao qual nós somos chamadas a viver. Então veja, você pode pensar que seja só sobre, mas eu sou casada, então é só o meu dever de estado enquanto casada. Não. O seu dever de estado enquanto mulher, o seu dever de estado enquanto mãe, o seu dever de estado enquanto esposa, o seu dever de estado enquanto uma consagrada, o seu dever de estado ao qual o Senhor te chama a viver. A vida te convoca a viver. Então vamos lá. Qual é esse dever de estado, digamos assim? Então o que ele coloca? Nós precisamos então levantar logo pela manhã, não é mesmo? Fazer as nossas obrigações, ter ali um momento de oração, ter ali então um momento ao qual nós vamos nutrir o nosso interior para depois então responder com afinco aquilo que o dia, aquilo que a vida vai nos pedir, não é mesmo? Então ele coloca outras coisas, né? Sermos pontuais à hora marcada. Marcou 2 horas? É 2 horas, não é 2:05, não é mesmo? Ter esta pontualidade, isso é muito importante, né? Executar cada parte da tarefa com atenção, com consciência, com calma, com prudência, com amor, não é mesmo? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E depois ele continua. Sobretudo, não descures a limpeza nos teus deveres e o asseio da tua pessoa, não é? Causa tão má impressão uma jovem desasseada no seu ofício e no seu vestir. Deves ter a ufania de ser em tudo exata, pontual e limpa. Acabou. Não é? Então, primeiro ponto, manter a ordem no teu estado de vida, na tua realidade, naquilo ao qual você está inserida, naquela circunstância que você vive, não é? E como é manter a ordem? Observa, né, essas três pontuações que ele coloca, que é ser exata, ser pontual e ser limpa. Limpa como? Num aspecto geral. Manter uma casa ordenada, manter as roupas limpas, manter os filhos asseados, isso diz muito sobre nós, não é? Quando nós estamos num ambiente e nós vemos ali uma criança toda, né, maltrapilha, mal arrumada, suja, com as unhas sujas, né, com a orelhinha suja, o que nós pensamos? Bom, logo tem uma mãe desleixada. Não é mesmo? Então, isso simboliza que nós estamos faltando com a ordem naquilo que é o meu dever de estado. A mesma coisa no trabalho. Se eu sempre apresento relatório, se eu sempre apresento resultado faltando algo, com erros, de qualquer jeito, de qualquer maneira, estamos faltando com a ordem, né? Estamos faltando com o asseio no trabalho. Né, com a pontualidade, com a exatidão naquilo que eu preciso fazer com excelência, não é mesmo? Então veja, fica muito claro para nós podermos aplicar isso de modo concreto na nossa vida. Então, um primeiro ponto, né? Observar a ordem nos deveres de estado. Então, guardem isso, né? Guardem isso no coração de vocês, para que vocês possam usar isso mesmo como uma justa medida, ou até mesmo como uma régua, sabe? Para poder então fazer o quê? Medir e avaliar a conduta de cada uma de vocês, não é mesmo? Mas sejamos, minhas queridas, sinceras conosco, muito sinceras, tá joia? Depois, por fim, um segundo ponto ao qual ele coloca que também eu achei de suma importância, que é observar a ordem em momentos de folga e prazeres. Né? Às vezes nós temos a tendência de trocar as coisas. Bom, hoje eu estou de folga, hoje eu vou deitar, vou colocar a perna para cima e não vou pensar em mais nada. Não. Porque se nós damos demais àquilo que o corpo nos pede, aquilo que os desejos, as paixões nos pedem,
nós podemos ali causar um dano muito grande, né? E ao passo que se nós damos de menos também, nós vamos ficando como que sobrecarregadas diante de todos os encargos que nós temos de realizar. Então, ele coloca aqui, né? Quem não observa nesse ponto a justa medida e ordem razoável, expõe-se ao perigo de queres gozar sempre mais até chegar finalmente. Então, é aquela pessoa que, diante da folga, sempre se expõe àquela necessidade de eu vou aproveitar até o último minuto, né? Não precisa disso. Nós precisamos da ordem, nós precisamos do equilíbrio, não é mesmo? Então, pensemos sobre isso, não é mesmo? E depois ele fala, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós também caímos num outro extremo, que é o quê? Não permitir em nós a folga, né? O que nosso Senhor nos fala? Que o descanso também é um dom precioso. Então, nós precisamos entender que o descanso faz parte da nossa vida. Ele é necessário para que nós tenhamos, então, como que combustível para combater os afazeres do dia. Não é? Então, para que eu seja profundamente ordenada, eu preciso me ater a esses 2 pontos. Primeiro ponto, observar a ordem de acordo com aquilo que é o meu dever de Estado. E segundo, observar a ordem nas horas de lazer e de descanso, não é mesmo? Então, vivendo uma vida integrada, né, vivendo uma vida unida, eu posso viver uma vida ordenada. Né? Algo muito importante que eu queria dizer para vocês às vezes eu percebo pessoas que ficam tentando como que reduzir a vida a pequenos quadrados, né? Eu diria a fases. Mas vejam, minhas queridas, nós não temos como separar, segregar a nossa vida por períodos, por fases, né? Tem lá na escola o 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? São fases de aprendizado. Perfeito, mas na nossa vida cotidiana, ordinária, naquilo que nós vivemos ao longo da nossa existência, não tem como nós segregarmos. Agora eu vou cuidar só da minha vida espiritual. Agora eu vou cuidar só da minha vida materna. Agora eu vou cuidar só da... Não tem como, né? Nós precisamos entender que parte de um coração maduro, uma vida integrada, uma vida inteira, uma vida que tenha uma conexão perfeita, né? E aí então eu tenho o quê? Uma consonância de vida, um som agradável, eu tenho uma vida agradável e não uma dissonância, um barulho, uma bagunça. Por quê? Porque se você tentar dividir a sua vida por etapas, você vai perceber que algo vai lhe faltar. Ou que você não vai estar inteira ali ou acolá, não é mesmo? Nós precisamos, então, manter esta ordem na junção, na integridade, na conexão de todas as coisas, compreendendo que nós, enquanto pessoa, precisamos viver uma vida que é biológica, cuidado do corpo, né, cuidado de todas essas questões, uma vida que é psicológica, emocional, né, também ter esse cuidado, e uma vida espiritual. Isso tudo em profunda união. Nós não temos como separar, como segregar as partes para torná-las ordenadas. Então nós geraríamos uma grande desordem, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso, né? Vivamos o todo amplamente, de coração aberto, né? Nos deixando ser, então, moldadas, porque a primeira que é moldada, a primeira que é esculpida, a primeira que é trabalhada, somos nós, né? Nisso consiste um autoconhecimento profundo sobre aquilo que nós somos e principalmente sobre aquilo que nós falamos, fazemos e pensamos, tá bom? Então vamos lá. Aprender a guardar a justa medida e só desfrutar o descanso até o ponto que a moralidade nos indica, né? Então, que isso fique muito claro para cada uma de nós.
E por fim, né, já chegando aqui no finalzinho da nossa aula, ao fim e ao cabo, eu gostaria de dizer para vocês que, né, guarda a ordem e a ordem te guardará, não é mesmo? Então veja, dentro da ordem existe algo muito pontual e de suma importância, chamado silêncio, né? Nós precisamos ter a compreensão de que nós não podemos falar de tudo, nem falar para todos e nem falar a todo momento. Nós precisamos entender que debaixo dessa ordem a qual nós estamos submetidas, nós precisamos ter uma vida interior. E só conseguimos viver esta vida interior fecunda quando nós conseguimos, então, exercitar o silêncio exterior, tá bom? Então, a aquisição das virtudes, a aquisição de um caráter forte e a aquisição de uma vida profundamente fecunda dependem do quê? De uma vida ordenada, de uma vida enérgica conosco mesmo, de uma vida madura, de uma vida responsável e principalmente, acima de tudo, de uma vida silenciosa. Não é o que a palavra nos diz, que Nossa Senhora guardava tudo no coração e meditava. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser falado, porém tudo precisa ser vivido, né? Seja um desgosto, uma decepção, uma alegria, um presente, um dom, não importa. Tudo precisa ser vivido, digerido e compreendido dentro, não necessariamente fora. Tá bom? Então veja, se nós guardamos a ordem nos guarda de nós mesmas, né? Que belo! Como é belo ser mulher, como é belo ser filha, como é belo ter este dom em nós. Então, minhas caras, busquemos com afinco, busquemos com coragem, busquemos com o desejo ardente no coração em viver esta ordem profunda, né, que nos eleva e que nos faz contribuir com essa ordem do universo que foi criado para que nós usufruíssemos dele, não é mesmo? Mas para que nós possamos então usufruir dele com todas as máximas às quais ele se apresenta a nós, nós também precisamos guardar esta ordem, tá bom? Então, eu agradeço a tua companhia comigo aqui nesses minutinhos, não é? Agradeço a tua presença, espero de coração que este vídeo, que esta aula, possa então ali como que impulsionar o teu coração a buscar essa ordem dia a dia, né? Minuto a minuto, um dia de cada vez, a cada dia basta o seu cuidado, não é assim? Então, vamos com calma, vamos exercitando a paciência, vamos negando o egoísmo que existe em nós, vamos aprendendo a morrer para nós mesmas, né? E disso ressurgirá em nós uma nova mulher, uma mulher brilhante, uma mulher grande, uma mulher gigante. Tá joia? Então, para vocês, o meu muito obrigado. Deus lhe pague pela presença de todas aqui. Força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.